As escrituras nos dizem assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Amém, irmãos? Gostaria de convidá-los a fazermos uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, e Te agradecemos por tudo aquilo que nós temos vivenciado em Tua presença. Nós Te exaltamos e Te glorificamos pela ação do Teu Espírito entre nós em meio aos louvores. Nós Te glorificamos pela palavra que através do Teu Filho, presbítero Rodrigo, o Senhor trouxe aos nossos corações. Nós Te agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de mais uma vez sermos instruídos pelo Senhor. Obrigado, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, que o Senhor possa me ajudar a expor aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu peço que o Senhor abra o coração, o entendimento de cada um, para que possa compreender aquilo que o Senhor tem de propósito com essa palavra. Eu oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, crendo na ação do Teu Espírito, crendo, Pai, que após essa palavra seremos cristãos melhor instruídos, que diante do Senhor, Pai, há de reverberar as consequências, os resultados dessa palavra ministrada. Portanto, eu peço a Tua ajuda e a Tua cooperação, Pai, que o Teu nome mais uma vez seja glorificado. Nós oramos a Ti, gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala sobre quando Jesus, após ministrar no monte aos seus discípulos e a uma grande multidão, toda a cultura do reino de Deus, tudo aquilo que Ele espera que os seus discípulos vivam, tudo aquilo que Ele reitera da lei, tudo aquilo que Ele está pondo como um novo mandamento para os seus filhos, Ele desce do monte e essa multidão que está com Ele ouvindo o sermão ali no monte, desce junto, e Ele é surpreendido por um rapaz cheio de lepra, que chega diante dele, se prostrando, se lançando em terra, o adorando, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, você pode me purificar dessa lepra. E Jesus responde a ele: eu quero, seja limpo. E tocando nele, a Bíblia diz que ele foi curado da lepra que tinha. Jesus pede para que ele se apresente ao sacerdote, e se apresentando ao sacerdote, ele faria tudo aquilo que a lei exigia, lá em Levítico 14, que se fizesse quando alguém fosse declarado limpo de uma lepra. A gente precisa compreender que curar lepra era um dos sinais, era uma das manifestações que havia no ministério de Jesus, muito presente por sinal. Quando João Batista da cadeia pede para que os seus discípulos perguntem se Jesus realmente é o Messias, lá em Lucas capítulo 7, versículo 22, Jesus pede para que os seus discípulos falem a João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Veja que uma marca do ministério de Jesus era a cura do leproso. Afinal de contas, na época de Jesus, toda pessoa que tinha qualquer doença de pele, ele já era diagnosticado como leproso. E quem fazia quem dava esse diagnóstico, quem declarava que aquela pessoa era o leproso, lá em Levítico capítulo 13 mostra que era o sacerdote. O sacerdote, quem fazia a avaliação, o sacerdote era quem trazia esse diagnóstico, era ele que olhava para aquela pessoa e analisava se ela estava com ferida na pele, se ela estava com uma úlcera, se ela estava com uma hanseníase. Obviamente, naquela época eles não sabiam a respeito disso, mas Deus havia dado a Moisés toda a instrução para que o sacerdote analisasse as pessoas e ele pudesse identificar: você tem lepra. E essa pessoa sendo diagnosticada como lepra, ela sofria algumas consequências por isso, e a primeira delas, ela vivia em quarentena. Ela teria que se afastar da sociedade, ela teria que viver um isolamento social e um isolamento religioso. Ela não poderia participar dos sacrifícios e dos cultos públicos como as outras pessoas podiam participar.
Ele também não poderia estar sentado à mesa com a sua família. Ele não podia mais ter um relacionamento com outras pessoas, porque ele era considerado impuro. Então ele ficava afastado da sociedade, ficava ou em outra sociedade, ou ele ficava num arraial de pessoas leprosas, igualmente a ele, para que ele não afetasse as pessoas que ali estavam no seu convívio rotineiro, naquele convívio social que geralmente ele estava. Então a primeira consequência é o isolamento social, justamente por conta da contaminação que ele poderia oferecer às outras pessoas. Isso faz com que ele vivesse em isolamento. Isso faz com que ele tivesse que conviver só com pessoas que eram nestas condições igual a ele. E quando ele precisava, por algum motivo, passar pelo meio da cidade, Levítico capítulo 13 mostra que ele tinha que cobrir o canto, a parte superior do seu lábio e sair gritando que um impuro estava naquele lugar. E por causa dessas e outras características, nós enxergamos na lepra, nessas doenças de pele, nós encontramos um tipo, nós encontramos um exemplo, nós encontramos a figura do pecado, porque o pecado faz isso com a gente. O pecado nos declara imundo também diante de Deus. A Bíblia diz, inclusive, Paulo falando aos Tessalonicenses, o Senhor não nos chamou a imundícia, ou seja, ele coloca a condição pecaminosa do ser humano como uma imundícia, como uma impureza. O texto bíblico nos mostra que o pecado, ele traz essa condição de impureza sobre o ser humano. E por conta disso, a lepra torna-se também um exemplo, uma figura a respeito do pecado nas condições do ser humano. E o texto mostra que esse homem leproso, esse homem impuro, esse homem que não pode viver no convívio social como as outras pessoas, esse que só pode andar com outros leprosos, esse que precisa ficar afastado das pessoas, nesse texto, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo, se prostra diante dele e adora ao Senhor. Dentro dos termos da lei, ele não poderia fazer isso. Dentro dos termos da lei, ele está quebrando uma barreira, ele está quebrando um protocolo ao se aproximar de Jesus, porque dentro dos termos da lei, Jesus se tornaria impuro por causa do ato desse homem. Mas o texto bíblico nos mostra que ao aproximar-se de Jesus, não é Jesus que se torna impuro, é esse homem que é purificado da lepra que ele vivia. O texto bíblico mostra que ele, ao se aproximar de Jesus, ele declara que ele é um leproso. Ao se aproximar de Jesus, ele está reconhecendo de que ele precisa de cura. E aqui eu extraio a primeira lição desse texto aos irmãos, é de que na graça os impuros podem adorar. Porque dentro dos termos da lei, esse homem não pode participar dos sacrifícios. Ele não pode entrar no templo, ele não pode estar em um culto doméstico, ele não pode fazer nada que um religioso fazia. Ele não pode, digamos, andar com o sacerdote, com os escribas, com os fariseus, ele não pode fazer parte dos saduceus. Dentro das condições que ele está vivendo, ele não pode nem sequer estar com a sua família, ele não pode estar com as pessoas, mas mesmo sendo leproso, ele pode estar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus tem lugar até para os impuros. Aos pés de Jesus tem lugar para aqueles que estão marginalizados, para aqueles que estão esquecidos, para aqueles que estão longe, para aqueles que não podem estar próximo das pessoas ou dos ritos religiosos, porque ele é impuro. Aos pés de Jesus existe lugar para essas pessoas. Ele se aproxima de Jesus e ele pode adorar. Ele não pode entrar no templo, mas ele pode estar aos pés de Jesus adorando. Ele não pode participar de nada daquilo, mas ele pode estar aos pés de Jesus pedindo para que Jesus cure ele. E isso é a graça de Deus. Um religioso, ele pode, uma pessoa nessas condições, o impuro pode entrar aqui e obviamente ele não vai fazer parte da liturgia do culto. Ele pode não pegar esse microfone, ele pode até não tocar nesses instrumentos, mas se ele entrar no banco dessa igreja e lá no cantinho dele, ele orar ao Senhor, o Senhor recebe a adoração dessa pessoa que está vivendo a impureza. E nós vemos que ele está adorando ao Senhor primeiro pelo fato dele se aproximar, porque ele não podia. E a religião sempre vai fazer isso, vai fazer com que os pecadores se afastem, vai fazer com que as pessoas estejam longe, mas essa não é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é Cristo se assentado e prostitutas, pecadores, publicanos, ladrões virem e se assentarem ao redor dele, porque amam ouvir aquilo que ele tem para falar.
E como igreja, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. O Senhor aceita a adoração, o Senhor aceita o louvor, o Senhor aceita a oração, e o Senhor faz coisas extraordinárias na vida daqueles que vivem na impureza. O texto bíblico mostra que ele não pode, mas ele vai até Jesus. Ele se aproxima de Jesus. E aqui está o primeiro ato de adoração. Adoração é um ato de se aproximar e se prostrar diante de alguém. E é isso que esse homem está fazendo. Ele é impuro, ele é impuro. Mas veja, quando Jesus é convidado por Simão, um fariseu, para ir jantar em sua casa, a Bíblia diz que ele leva Jesus para jantar em sua casa. E ele, quando vê uma mulher entrando ali, e indo aos pés de Jesus, chorando aos pés dele, derramando unguento aos pés dele, secando os pés dele com os cabelos da sua cabeça, ele olha e diz: esse não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, porque ela é uma pecadora. Aos olhos dele está dizendo assim: pecadores não podem fazer parte desse momento aqui. Pecadores não podem viver dessa forma aqui. Eles não podem entrar nessa reunião que a gente está vivendo aqui. E na hora, Jesus, conhecendo as intenções do coração daquele homem, o repreende no meio de todo mundo, falando assim: ó, eu entrei na sua casa e nem ósculo santo você me deu. Eu entrei aqui na sua casa e você que é o religioso, nem água para eu lavar meu pé trouxe. Eu entrei aqui na sua casa e você nem pegou nem um pouco de azeite e pingou na minha orelha, como é costume de vocês fazer. Você que é religioso, você que é da religião, você que é o santo, você que é o justo, você que é o conhecedor, você chega diante de Deus e não presta um culto agradável. Aí chega essa mulher, pecadora, excluída, isolada, e ela chega aqui e ela entrega tudo que ela é, entrega tudo que ela tem, e o Senhor recebe a adoração dessa mulher. Deus não recebe a adoração de religiosos, mas Ele recebe a adoração daqueles que entendem: eu sou um pecador, mas eu não tenho para onde ir, eu vou para os pés de Jesus, eu vou para os pés do Salvador, eu vou para os pés do Salvador. Jesus repreende esse homem por quê? Porque ele está numa condição, e isso é um perigo, e isso acontece muito até o dia de hoje. Esse aqui é o ambiente do santo, do justo. Pecador não entra aqui. Então Jesus, irmão, não quer estar em ambientes assim. Essa mulher entra ali e ela é uma pecadora. Jesus sabe dos pecados dela. E Jesus chega a dizer que essa mulher tem muitos pecados. E diz para ela: eu perdoo você dos seus muitos pecados. Mas veja, o perdão veio depois da adoração dessa mulher. Porque esse é o Deus a quem nós servimos. A adoração no Antigo Testamento não era cantar uma música. A adoração no Antigo Testamento não era participar de um culto. A adoração no Antigo Testamento não era você chorar por causa de um hino, de você falar glória a Deus, aleluia. Sabe qual é a adoração no Antigo Testamento? É você pegar um animal, colocar a mão sobre a cabeça do animal e fazer confissão de pecado sobre ele, e ele morrer no seu lugar. Isso é adoração. Ou seja, a adoração no Antigo Testamento é basicamente chegar arrependido diante de Deus, pedindo o pecado, e o sangue do Cordeiro vinha e purificava a vida daquele pecador. Esse homem não pode estar perto da sociedade. Ele não pode estar próximo aos rituais religiosos da época. Esse homem não pode muita coisa. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra, reconhecendo que ele é um leproso e de que precisa que Jesus toque nele e mude a vida dele. E que embora você já tenha sido purificado, essa conduta continue ainda pertinente em nossos corações. Que a gente se aproxime diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu sou um pecador, eu sou impuro, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar quem eu sou. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar dessa circunstância. Se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar a minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a minha casa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode levantar o meu ministério. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a situação que eu estou vivendo. E é isso que esse homem, diante de Cristo, está fazendo. Ele está chegando reconhecendo de que ele é um leproso, de que ele precisa mudar. Ele está chegando diante de Cristo reconhecendo que ele não pode mudar a condição que ele está vivendo por si mesmo. Ele precisa de Jesus. Esse homem está reconhecendo que em Jesus está a solução para o que ele estava vivendo. Para a doença, talvez,
um remédio, um tratamento, já deu uma resolvida. Embora eu creio que Deus cure. Eu sei que para um transtorno, para algum trauma, um psicólogo, um psicanálise pode talvez te ajudar a lidar melhor com os traumas que você teve. Eu sei que muitas coisas a gente dá um jeito de tentar resolver ou pelo menos administrar. Mas quando o assunto é pecado, quando o assunto é uma vida longe de Deus, só Jesus pode resolver. Sabe por que você está aqui? Porque já não tinha mais saída para você em lugar nenhum. Porque aonde você fosse não ia resolver o seu problema. E você chegou aqui e você encontrou Jesus. E Jesus pode resolver esse problema. Jesus pode nos perdoar, pode nos dar uma nova vida, pode nos dar uma nova identidade. Ele pode nos salvar. Veja, ele chega diante de Jesus nesse ato de adoração, se prostrando diante de Jesus, reconhecendo que ele é um leproso. Porque não existe mudança quando não há reconhecimento de que essa mudança é necessária. E aí ele se aproxima dizendo: eu sou leproso. Ele vai nessa condição sabendo tudo que poderia lhe suceder pelo ato que ele está cometendo. Ele poderia ser morto por conta desse ato dele. Mas ele se aproxima, chamando Jesus de Senhor e se submetendo à vontade de Jesus. Ele quer ser limpo, mas ele está dizendo: mas eu só vou ser limpo se for da tua vontade que eu seja limpo. É só se o Senhor quiser. Eu não sei onde esses crentes atrevidos aprenderam a dizer: eu não aceito, eu determino. Porque eu não tenho direito de determinar nada e nem de aceitar ou não aceitar nada, meu irmão. A gente, como cristão, tem que aprender a se sujeitar diante da vontade desse Deus. Sabe o que é engraçado? Que esse homem tão simples, que o texto bíblico o apresenta apenas como um leproso, como alguém que é impuro, não tem nome, não tem identidade. Essa pessoa que vive isolada da sociedade, essa pessoa que não é conhecida, essa pessoa que fica longe de todo mundo. Ele sabia muito mais sobre a adoração do que os religiosos da época de Jesus, que estavam diante de Cristo e não se dobravam diante dele, não se curvavam diante dele. Só que as prostitutas se entendiam e se prostravam diante dele. Só que os publicanos, os corruptos da época, ia lá, entendia e se prostrava diante dele. E aí os leprosos que não podiam, eles rompiam com todo o protocolo da lei, ia lá e se rendia diante dele. É essa condição que é melhor, irmão. É melhor do que ser esse religioso que acredita que é alguma coisa, que sabe alguma coisa, que faz alguma coisa, que é alguma coisa diante de Deus e da igreja. Não é. Sabe quem Deus quer? Quem reconhece: eu sou um pecador, falho, não merecia estar aqui, mas não tem outro lugar para onde eu ir. Então eu vou ficar diante da presença dele, eu vou adorar ele, eu vou exaltar ele, eu vou me prostrar diante dele. Na graça os impuros podem adorar, irmãos. Na lei, esse homem não pode adorar a Deus. Mas na graça, ele pode estar diante do Cristo. Ele não pode estar diante dos seus familiares, mas ele pode estar diante de Deus. Ele não pode estar no convívio social com as outras pessoas. Ele não pode estar próximo dos fariseus da época, dos saduceus, dos zelotes, dos essênios ou qualquer grupo religioso que havia na época. Ele não pode estar perto desse pessoal. Ele não pode fazer parte do clã desse pessoal. Ele não pode andar com nenhuma dessas pessoas. Ele não pode entrar no templo. Ele não pode participar dos sacramentos. Ele não pode participar de nada. Mas ele pode estar diante de Jesus, adorando a ele, dizendo: se o Senhor quiser, você pode me limpar. O Senhor pode tornar-me limpo. A segunda lição que eu extraio para os irmãos, ela está na ideia de que esse homem leproso chega diante de Cristo adorando. O termo aqui no grego é proskinel, ou seja, prostrar-se diante dele, se prostra diante de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus e reconhecendo que Jesus é o único que pode mudar a condição que ele está vivendo. Por isso ele diz: Senhor, se quiseres, você pode me limpar. E aí a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo: quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. E a segunda lição que eu extraio para os irmãos é que na graça os impuros podem ser purificados. Porque Deus não apenas aceita que os impuros cheguem até Ele. O Senhor não aceita apenas com que essas pessoas que estão longe, essas pessoas que estão na impureza, essas pessoas que estão no pecado, não só se aproximem. Porque já seria extraordinário isso. E o Evangelho está repleto de cenas como essas pessoas chegando. As prostitutas, os ladrões,
os corruptos, os mentirosos, se aproximando, se achegando, e Jesus recebendo todos eles da forma que ele estava. Só que Jesus não apenas recebe as pessoas como elas estão, mas ele tem poder para transformar a vida de cada uma delas. Então, como igreja, não vamos fechar nunca a porta da igreja para que os imperfeitos não cheguem. Não vamos nunca fechar a porta com as nossas religiosidades para que as pessoas não cheguem, até porque é muito comum uma pessoa que não conhece a Cristo, ou que já conheceu e que se desviou por algum fator, ele diga assim: não, eu quero voltar um dia para a igreja, eu quero ir para a igreja um dia, mas eu quero primeiro parar de fumar, eu quero primeiro parar de beber, eu quero primeiro mudar de vida. Eu queria te lembrar, como cristão, que você tem a responsabilidade de chegar para essas pessoas e dizer assim: mas você nunca vai conseguir. Sozinho, você nunca vai largar. Sozinho é de abismo a abismo, é de pecado a pecado, é sempre para longe de Deus. Se aproxima do jeito que você está. Pode ir bebendo, pode ir fumando, pode ir mentindo, pode ir do jeito que você está, porque o Jesus que te aceita do jeito que você está, ele tem poder de mudar a vida que você está vivendo. Porque não é uma obra humana. Porque não é a gente que faz, não é a gente que muda as pessoas, é Cristo que faz isso na vida das pessoas, que além de perdoá-las como perdoou eu e você, tem a condição de mudar a vida delas como mudou a você e eu. E veja que tudo isso está ligado à vontade de Deus, porque Jesus diz: eu quero te purificar, eu quero mudar a condição que você está vivendo. Eu quero te libertar das drogas. Eu quero te tirar da criminalidade. Eu quero fazer você parar de ser um mentiroso e falar a verdade. Eu quero fazer você parar de ser um adúltero e ser alguém fiel. Eu quero falar que você seja um corrupto e fazer você alguém íntegro. Eu quero mudar a condição que você está vivenciando. Deus é interessado em mudar a vida das pessoas. Deus é o maior interessado em que as pessoas sejam transformadas. Deus é o maior interessado em receber as pessoas como elas estão, mas trazer a elas condição pela sua graça para que elas mudem de vida. Ele está dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, você pode me tornar limpo. E Jesus está dizendo: e eu quero que você seja limpo. Mas veja, a sequência do texto é muito interessante. Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo, veja, antes de Jesus liberar a palavra, que é o diretivo de Cristo para a cura daquele homem, a fala de Cristo para ele, antes dela ser liberada, o texto diz que Jesus primeiro o tocou. Jesus tocou ele antes dele deixar de ser um leproso. Ele recebeu um toque da parte de Jesus ainda na condição de um leproso. Na graça é assim. Na graça, o filho pródigo fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e já tenho um discurso pronto. Eu vou falar: pai, eu não sou digno de ser aceito pelo Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu pequei contra o céu, eu pequei diante de você. Eu não sou digno de nada aqui. Então, o Senhor me faz alguém que trabalha por uma jornada. Me faz como um dos seus jornaleiros. Me faz como alguém que eu só quero estar aí. Eu não quero mais ver essa condição. Eu só quero se aproximar. E aí, quando ele chega com um discurso preparado diante do pai, a Bíblia diz que ele não consegue nem concluir o discurso. E antes dele falar, dele pedir perdão, o pai já chegou, abraçou e beijou ele. Na graça é assim. O beijo vem antes da roupa nova. O beijo da graça, a intimidade, ela vem antes da mudança. Na graça, o toque vem antes do leproso ser purificado. Na graça, esse amor que envolve, que abraça e que muda a vida das pessoas, vem antes das pessoas serem mudadas. Vai falar que quando você se aproximou da fé não era assim. Você já estava esse crente abençoado que você é hoje? Você já estava vivendo, digam, essas condições espirituais que agora o irmão vive? Você já estava vivendo essa fé, sabe, que influencia a pessoa? Você já estava nessa espiritualidade, nessa maturidade? Lógico que não. Estava cheio de pecado, estava cheio de transgressão, estava longe de Deus, estava vivendo uma vida terrível longe do Senhor. Mas foi naquela condição que você sentiu o seu coração queimar, que caiu lágrimas dos seus olhos, que você sentiu um amor que você nunca sentiu antes na sua vida. Foi a graça te beijando, foi a graça te abraçando, foi o Salvador tocando em você, mesmo você ainda sendo um leproso. Que antes de Jesus curar esse homem, Jesus toca nele, mesmo ele ainda sendo um leproso. E em Lucas fala que Jesus teve íntima compaixão por ele. Em outras palavras,
tem muita coisa que antecede uma vida de santidade. E aqui eu não estou abrindo margem para que alguém não queira viver uma vida de santidade. Mas só consegue realmente viver uma vida de santidade quem entendeu isso aqui. Quem entendeu que é um impuro que está adorando ao Senhor. Quem entendeu que é só Deus para mudar a sua vida. Quem entendeu que é só a graça, que é só o Evangelho, que faz isso, que não é uma obra humana. Na graça, os impuros, eles podem ser purificados. Porque a gente não prega o Evangelho simplesmente para que as pessoas ouçam o Evangelho e elas estejam indesculpáveis diante de Deus. Isso é um fator também. Mas não é só isso. O Evangelho, quando é exposto para uma pessoa, não é só para que Deus fale assim: tá vendo? Você não ouviu, agora você vai passar a eternidade longe de mim. Não é essa a proposta. Deus quer que a gente pregue o Evangelho para que seja criado esse ambiente de graça. Esse ambiente onde a graça de Deus pode trabalhar no coração do pecador. E isso sendo feito, esses pecadores possam ser aceitos. E sendo aceitos, essa graça opere em seu coração, fazendo com que ele mude de vida. Esse texto mostra claramente que o perdão ele vem antes da restauração. De que o amor de Deus se manifesta antes da ação de Deus na vida da pessoa. Que antes dela ser mudada, o amor de Deus já estava diante dela. Ela já poderia ser tocada pelo Senhor, sentir a presença do Espírito Santo. E eu te digo, isso com muito temor diante de Deus. Você vai ver muitas pessoas entrando aqui na igreja e o cara vai estar vivendo uma vida terrível. Você vai ver ele chorando. Você vai ver ele cantando os hinos. Você vai ver ele orando. E não se assuste. Muito provavelmente, Deus está aceitando isso. E Deus está criando um ambiente para transformar a vida dessa pessoa. Não seja o religioso igual o fariseu que vai falar assim: não, mas é um pecador. Por que ele está cantando o mesmo hino que a gente está cantando? Por que ele está vivendo? Não, ele pode sim participar, porque você também não é digno de participar. Eu também não sou digno de participar. Ele pode participar, porque Deus chama os impuros à santidade. Deus chama os impuros para a sua graça. Deus chama os impuros para uma mudança de vida. A terceira e última lição que eu extraio para os irmãos é que o texto diz que ele vai até Jesus, adora Jesus, Jesus quer purificá-lo, Jesus quer mudá-lo, toca nele, libera uma palavra. Jesus diz a ele para que ele fique limpo. E a Bíblia diz: e logo ficou purificado da lepra. Há uma mudança instantânea. Há uma transformação já naquele momento. A teologia a gente chama isso de santificação inicial. É no momento onde a pessoa aceita Cristo, é no momento onde a pessoa já vem nesse laço com o Senhor de reconciliação. Naquele momento já há uma santificação. Naquele momento já há uma mudança de Deus na vida daquela pessoa. E o texto bíblico mostra isso claramente. A condição dele é mudada. A condição dele é alterada. A pele dele, que possivelmente estava ferida ou branqueada ou coisa do tipo, é mudada. E quando Jesus faz isso na vida dele, Jesus não está trazendo só cura sobre a vida dele, porque a lepra é um símbolo do pecado, mas a cura de uma enfermidade física também é uma representação da salvação de Deus na vida da pessoa. Tanto que o termo grego para cura e salvação é o mesmo, que é soteria. Isso varia de contexto para contexto, mas é o mesmo termo, porque o próprio Jesus disse de forma simbólica: não é os sãos que precisam de médico, mas os doentes que precisam. Então a doença e o pecado, ele tem uma atrelação dentro dos textos bíblicos, tem um comparativo entre essas duas coisas. Então Jesus está curando uma enfermidade física nesse texto, e eu estou trazendo aqui para os irmãos uma representação espiritual desse fato. E o que Jesus mostra nesse texto é de que ele aceita a adoração dos impuros, é de que ele tem condição de mudar a condição do impuro, mas terceiro, Jesus faz os impuros alcançarem testemunho. Porque o que Jesus está trazendo para ele não é só a cura. Jesus está trazendo para ele não é só a mudança de condição, mas Jesus está possibilitando esse homem agora andar no meio da sociedade de cabeça erguida, coisa que ele não podia fazer. Jesus está possibilitando, pastor Gesiel, a esse homem ser chamado novamente pelo nome pelas pessoas.
Jesus está possibilitando esse homem, se possivelmente ele tivesse, voltar para sua família, poder novamente estar com a sua esposa, poder novamente almoçar com seus filhos, poder novamente ir para um trabalho, poder novamente viver como qualquer outra pessoa vivia naquela época. Jesus está trazendo não só uma cura, não só uma condição nova para aquele homem, mas Jesus está trazendo para ele dignidade diante das pessoas. O que o pecado já não tirou de você, irmãos? Eu tenho certeza, irmãos aqui, quantos momentos em família, com o seu filho, com a sua esposa, você não perdeu por causa do pecado, por causa dessa condição de leproso. Aí vem Jesus e te salva, e além de te salvar, te dá uma família, te dá um ministério, te dá a condição de andar na rua de cabeça erguida, e as pessoas olham e falam, ele era um leproso, mas ele já não é mais. Ele andava aqui, quando ele andava aqui, ele tinha que cobrir a boca e dizer assim, eu sou um impuro, está um impuro passando aqui, mas as pessoas passam a olhar e dizer assim, ele é uma pessoa transformada, ele é uma pessoa diferente, ele foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que Cristo faz quando salva alguém. Ele reconcilia essa pessoa com Deus, mas ele traz diante das pessoas dignidade a essa alma. Que a gente pode agora, muitos de vocês podem, se não dizer todos, pode andar de cabeça erguida diante da sociedade, porque você já não é mais quem você era. E sabe por que você já não é mais quem você era? Não foi porque você conseguiu ir lá e mudar de vida. Não foi porque você tomou essa decisão, um dia pensou assim, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Não. Foi porque Jesus, com a sua graça, te encontrou e mudou quem você é. E é por isso que agora a gente pode andar diante da sociedade de cabeça erguida. E Jesus diz a esse homem assim, sabe aquele lugar que você não pode entrar? Sabe aquele lugar, o templo que o sacerdote fica? Você não pode entrar lá, né? Você não pode nem se aproximar, né? Você não pode participar de nenhum rito. Então você vai voltar lá agora. Você vai entrar lá. Você vai falar com o sacerdote. Você vai apresentar aquele ritual lá de Levítico capítulo 14. Vão pegar uma pombinha, vão pegar carmesim, vão pegar isopo, vão pegar pau de cedro, vão matar a pomba, vão pegar uma outra pomba, vão pegar a asa dela, vão ficar pingando no sangue, vão soltar essa pomba, e quando ela voar e começar a aspergir sangue, ele vai olhar para você e vai te declarar limpo diante das pessoas. Você pode voltar para o convívio social, você pode voltar para a sua família, você pode voltar. Veja, Jesus poderia curá-lo e simplesmente dizer assim, beleza, agora tchau, tenho coisa para fazer, porque realmente tinha. Mas não é isso que acontece. Jesus poderia ter curado ele voltado para casa e beleza. Jesus fala, não, entra naquele ambiente que você não podia entrar, participa daqueles rituais que você não podia participar. Vai diante de um sacerdote que desde quando ele falou para você ficar em quarentena, você não poderia aparecer lá. Você pode voltar para o convívio social, você pode adorar, você pode participar de tudo. Você está livre das condições que você vivia. Você pode viver como você sonhava viver. E tudo isso é possibilitado pela graça de Deus. Essa é a graça que alcança os impuros, meus irmãos. Essa é a graça que nos alcançou. Mas sabe o que é mais extraordinário ainda? É que Lucas dá uns detalhes diferentes em algumas questões. E Lucas dá o detalhe de que quando é para ele voltar e ir lá fazer isso, Tigão, ele no meio do caminho começa a pregoar as pessoas. E começa a falar para as pessoas daquilo que Jesus fez na vida dele. Deus nos dá testemunhos para contar. Jesus muda as nossas condições. E isso faz com que a gente chegue diante das pessoas. E ao nos ver, elas conseguem ver a obra de Cristo realizada na vida de alguém. Essa é a graça que alcança os impuros. É a graça que alcança o impuro, permitindo com que ele adore, com que ele se aproxime, com que ele venha para perto. É a graça que possibilita que esse impuro seja alcançado de uma forma com que a sua condição seja mudada. Ele deixa de ser impuro. E é essa graça que nos dá testemunho diante dos homens, que nos dá testemunho diante das pessoas, para elas olharem e dizer assim, você é diferente agora. E você é diferente por quê? Porque um dia eu fui até Jesus e quando eu estava diante dele, ele queria me limpar, ele queria me mudar, e ele me tocou, e ele liberou uma palavra, e hoje eu sou uma pessoa em condições diferentes. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Que a graça de Deus
venha superabundar sobre as nossas vidas, meus irmãos. Eu estava certo de que Deus tinha um direcionamento nessa palavra, porque eu relutei em oração muito e muito. Esses dias eu esbocei uma mensagem, eu falei pra Gia, essa mensagem aqui vai ser da hora quando eu pregar. E aí eu pensei que era ela hoje, aí não foi. Aí eu fui, outro não foi. Aí eu fui outro. Falei, Senhor, eu preciso dar uma palavra para ministrar aos irmãos. E aí enquanto eu estava lendo, veio nitidamente no meu coração a expressão, Mateus 8. Aí eu fui ler Mateus 8, eu falei assim, não é isso aqui também não. E aí eu fui lendo, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E aí eu queria expressar a você, de que como cristão a gente não pode se esquecer dessa graça que nos alcançou. Porque a Bíblia diz em Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens podem ser salvos agora por conta da graça de Deus. Mas essa graça nos ensina a renunciar ao presente século. Essa graça nos ensina a estar em obediência diante do Senhor. Essa graça nos ensina a viver de uma forma sóbria, justa e honestamente diante da sociedade. É a graça que é usada para nos perdoar, mas é a graça que é usada por Deus para mudar a condição que a gente vive.